tudo bem com você? Nós voltamos com mais um episódio do Alô Criançada. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui. Estou com o Wilson. Muito obrigada, Wilson, por você ter aceitado o convite. Obrigado. Já já vou falar o que que o Wilson veio fazer aqui. Mas nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar com tudo, com o nosso assunto. Não vai embora, o Alô Criançada vai e volta logo. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e o Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. A amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos com Alô Criançada. Eu falei que era rápido, você viu o recadinho do nosso patrocinador e nós estamos aqui. Hoje eu quero falar de um tema que é pura mágica. E eu quero falar da mágica porque a magia vem permeando a mente dos seres humanos desde que nós estamos nessa terra. O homem sempre buscou dominar aquilo que ele não domina, entender aquilo que está em oculto. E desde os tempos de Moisés, quando Moisés esteve na frente de Faraó, ele esteve ali e transformou a sua vara, a vara do seu irmão, em uma serpente, para fazer com que o faraó mudasse de ideia e deixasse o povo ir embora. Mas no mesmo momento, os sábios do faraó, os magos dele, conseguiram fazer com que suas varas também se tornassem serpentes. Só que eles não contavam que a vara de Moisés comeria a vara deles, em formato cobra. Então, esse assunto da magia de dominar as forças ocultas, as forças sobrenaturais, sempre esteve na mente do ser humano. E como não falar que uma criança não gosta disso? E para isso eu trouxe hoje o meu amigo Wilson. Obrigada, Wilson. Obrigado. Vocês vão descobrir ao longo do programa o que que o Wilson faz. Mas nós estamos aqui para falar da magia da criança. No último episódio nós falamos sobre o encontro da criança com Deus. E eu quero falar com o Wilson que existem várias formas de uma criança chegar até a presença de Deus, né, Wilson? Sim. Nós podemos usar várias ferramentas. E qual a ferramenta que você tem encontrado que seja mais efetiva para esse encontro? Bom, aqui me conquistou também foi a ferramenta de, puxa, Juliana, eu estou muito feliz de estar aqui, que eu trouxe até um cartão que normalmente eu gosto muito de usar para me apresentar, que é esse aqui, ó. Inclusive é o cartão mais quente que tem atualmente, não é mesmo? E eu queria começar falando para você sobre que o que a gente faz não é mágica, e sim levar as pessoas a uma reflexão sobre os olhos dela, por não conhecer o segredo, acaba achando fantástico, mirabolante. E eu uso a mágica como ferramenta de comunicação. Que legal. E as crianças se encantam, né, com isso. Eu tô encantada aqui, porque não foi sobre nada não, viu, gente? Porque nós sempre queremos entender as entrelinhas da vida. E uma criança, ela é tão preocupada com as entrelinhas que o maior passatempo de uma criança é desmontar alguma coisa, Sim. né, saber o que está lá por trás. E como que você entrou nessa vida? Foi por causa de uma criança. Na época eu era gerente da loja C&A, e eu estava montando a loja C&A em Balneário Camboriú. E eu estava lá, administrando vários outros adultos, motivando eles, e eu vi um menino de 8 anos fazendo uns truques de mágica na frente do escritório de advocacia. Eu nunca tinha visto.
E eu fiquei fascinado demais de ver como a ferramenta de ilusionismo prende a atenção não só de crianças, adultos, idosos, porque mexe com o inesperado, com algo que nos foge à realidade. A gente tem idade parecida, vale quem não parava no Fantástico para ver o David Copperfield fazendo todos aqueles espetáculos, né, Exatamente. sumindo com a Estátua da Liberdade, com Exatamente. aquilo encanta com a gente. Muito, muito. E também foi ali que foi a primeira vez que eu vi. Mas um menino de 8 anos fez ao vivo. Falando em fazer ao vivo, posso fazer uma brincadeira para você? Claro. Porque eu amo demais. Eu sempre trago numa caixinha, porque eu descobri e entendi que nós somos uma caixinha de surpresa. Já que a gente estava falando sobre como as crianças são encantadas, eu te confesso que essa foi a primeira mágica que eu acabei fazendo e conhecendo. Você conhece esse livro? Não, Não? Tá escrito o quê? Escola Mágica. Escola Mágica. Não existe lugar mais mágico do que a escola. Sabe por quê? Porque a escola nós aprendemos para depois ser cobrados. Na vida, seremos cobrados para depois aprender. Verdade. E você de casa, sabe por que Bíblia se chama Bíblia? Não. Não, que bom. Porque Bíblia partiu de biblioteca. E é uma coletânea de livros. 66 livros inspirados por Deus para aproximar o ser humano dele. E esse livro, que eu amo demais, ele conta como é a vida com Deus. Legal. Vou mostrar para você, olha que legal. Que foi, Helena? Não achou muito legal? Uai, eu estava esperando que fosse parecido com a minha cartilha da escola, mas não é? Mais que isso. É que na vida com Deus nós não conseguimos ter relacionamento sozinho. Você pode, por favor, apenas encostar o seu dedo? Isso, pronto. Porque a vida com Deus é assim, um pequeno toque e as coisas se revelam. O mais legal é que pessoas escolhem ver uma vida vazia, sem ter uma... Só que quando você tem um toque dele, você descobre que existe uma vida além do que seus olhos poderiam ver. E quando você dá um toque novamente... Vamos mostrar para a câmera. Essa foi mais legal, porque você descobre que existe um mundo totalmente colorido, cheio de coisas que seus olhos nem poderiam imaginar. Afinal de contas, a vida é assim. Infelizmente, algumas pessoas insistem em escolher viver uma vida vazia e sem sentido. Triste, não? Ainda bem que existe a mágica, para nos mostrar que tudo é possível. Não foi combinado. Assim, eu fico encantada porque nós sempre temos esse desejo. Então, por exemplo, quando a gente vê os desenhos, nos desenhos o que mais encanta são superpoderes, é o personagem que sabe voar, é aquele que domina algum elemento. Nós estamos sempre em busca de dominar alguma coisa que nós sabemos que não está sob o nosso comando, né. Então, quando eu olho para essa questão da mágica, desse encanto, e quando nós voltamos para a Bíblia, eu comecei contando a história de Moisés, nós vemos um povo que viveu 40 anos vendo milagres, todos os Exatamente. dias. E foram 40 anos vendo milagre de manhã, um maná caindo do céu, vendo uma coluna, uma nuvem protegendo do sol quente do deserto, à noite uma coluna de fogo para proteger do frio do deserto, um Deus que falava com eles ao vivo ali, que assustou eles muitas vezes. Então, e mesmo assim foi o povo que mais reclamou. Foi o povo que mais teve de Deus, eu falo isso com as crianças, o que mais viu milagre, mas foi o povo do coração mais endurecido. Então, quando a gente fala da mágica, desse encanto, nós precisamos entender que o fato de eu dominar alguma coisa, eu não posso permitir que isso endureça o meu coração, né. Que me endureça a ponto de eu deixar de ver a graça, de ver a magia, de viver a surpresa, né, porque quando a gente topa com mágica é uma surpresa atrás da outra. E a vida com Deus também é assim, né, cada dia é de uma forma diferente, cada dia Deus fala conosco de uma forma diferente, e nós temos que estar atentos não para falar, para tipo, como que ele fez aquele fogo no cartão, mas atentos para perceber quando vai começar, por que não, né? Sim. E hoje, como que você atua? Bom, hoje o meu ministério, eu acabei perguntando para o Senhor, quando eu tive um encontro com Ele, de se eu continuaria fazendo isso. Afinal de contas,
Toda vez que você faz mágica próximo de alguém que tem relacionamento com Deus, as pessoas falam, tá amarrado. Sim. E eu te confesso que foi assim, quando eu tive a minha conversão, eu estava na casa de algumas pessoas que são pastores, e lá eu fui apresentado que eu iria estar, e um adorador chamado Adailton Campos, inclusive um grande abraço para ele me convidou para ir lá e ele falou a seguinte frase, olha, eu gostaria muito de passar aí na igreja, porque eu já vou estar na cidade, mas eu tô com um mágico. E aí eu lembro que a pastora falou, não, o mágico tá amarrado. Tá, mas traz ele aí. E aí lá, naquela noite, eu fiquei sabendo de histórias de que Deus vive e fala. De que o Senhor conversava com as pessoas da antiguidade, e aí aquilo foi o estopim que eu comecei a perguntar, bom, como que ele fala com as pessoas? E por que não fala comigo? Então, eu sou uma pessoa também, fala comigo, fala comigo, fala comigo, até que numa noite, na minha casa, às 3 horas da manhã, eu perguntei se Deus existe, por que que a palavra que ele escolheu em Deus para se referir a ele, por que que a palavra é Deus? A propósito, você já se perguntou? Ou já perguntou para o Pai Criador? Por que que é Deus? Eu queria saber em português, porque é o único idioma que eu entendo. E eu fiquei fascinado que a resposta veio no meu coração, dizendo, filho, a palavra Deus não é o meu nome. E eu falei, não, então como é que é? Ele falou, um dia você vai saber. Por enquanto me chama de pai, mas eu vou te contar por que que a palavra Deus eu escolhi para se referir a mim. Deus. Deus significa depois enviarei um Salvador. Uau! E eu amei aquilo. Só que confesso que na época eu não tinha o relacionamento que tenho hoje. Então eu perguntei, que Salvador? O meu filho hoje tem 14 anos, o Vitor. Um beijão para ele que está em casa assistindo, assim como a minha esposa. Mas naquele momento, os meus olhos se abrem e ele faz a maior mágica de todas. Ele me permitiu eu ver tudo que aconteceu com Jesus, só que porém eu vi acontecendo com o meu filho de 3 anos. Eu vi o meu filho sendo cuspido, sendo açoitado e sendo crucificado na minha frente. Bom, Juliana, você tem filhos. Quando eu vi aquilo eu falei, por favor, não deixa isso acontecer com o meu filho. A cena encerrou, ele me encheu um coração de um amor que eu jamais pensei que poderia sentir, e ele falou, mas isso não aconteceu com seu filho, isso aconteceu com o meu filho. Eu quero saber o que você, como um pai, faria se tivesse visto isso de fato acontecer e hoje visse o mundo não dando a menor importância, nem para o que ele fez e nem para quem ele é. O que você vai fazer? O que você faria se fosse seu filho? Me deu uma chave aqui agora. No dia que eu vi um vídeo de uma criança falando assim, qual que é o nome do papai? Aí ele falou, papai. Minha mãe, não, seu papai chama, vamos imaginar, não lembro mais do vídeo, chama João. Não, não é João, é papai, né? Para ele era suficiente o papai, né? Sim. E você falando isso, a questão de fato é o pai. O nome é indiferente, né? De fato é o que ele faz por nós, de fato é como ele se revela a nós, de como ele se manifesta a nós e através de nós, né? Eu tenho formas assim muito particulares de como Deus fala comigo e como eu converso com ele. E nós vamos até falar sobre isso, mas nós vamos agora para um breve intervalo. Achou que tá muito bom, tá emocionante, tá encantador. Nós vamos para um breve intervalo, receba o recadinho do nosso patrocinador e nós voltamos logo logo com a Alô Criançada. Não vai embora, fica aí. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e o Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade.
Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos com Alô Criançada, eu falei que era rápido. E nós vamos dar sequência aqui no nosso assunto. A vida com Deus, ela tem que ser tem que ser suficiente para nós, não pelo nome dele, não porque por que eu tenho que saber como ele é, se Deus tem corpo como eu, não. É o que ele faz em nós. E a forma como ele se manifesta em nós é muito particular. Pra você ter uma ideia. Os momentos em que eu sinto mais Deus conversando comigo são os momentos em que eu estou extremamente ocupada cuidando da minha casa. Então Deus fala muito comigo quando estou lavando a louça, colocando uma roupa para lavar, arrumando a cama, recolhendo calçado, brinquedo de menino. E eu lembro que um dia eu estava muito inquieta, eu comecei sabe aquelas faxinas que você resolve fazer do nada, que de repente você desmonta um quarto inteiro e começa a falar: hoje eu vou arrumar isso aqui. E um dia, no meio daquela bagunça de caixas, tudo fora do lugar, lixo que eu nem sabia que eu guardava, Deus falou comigo e eu me vi ajoelhada com um rodo, um pano, limpando poeira, e ali Deus falou comigo, né? E ali ele falou assim: aqui é uma sujeira na sua casa, eu lido com a sujeira do mundo. Uau. Né? Então Deus ele é muito particular e ele fala conosco na nossa linguagem. Exatamente. E a criança, por isso eu gosto tanto de criança, porque a criança parece que ela tem uma linguagem de manhã, à tarde e uma noite. Ela tem uma linguagem para cada ambiente, ela sabe ler o ambiente muito melhor do que nós, tanto que a criança se comporta na casa da vovó diferente da casa. E Wilson, como que nós podemos usar essa questão da mágica, do lúdico, da ilusão, do segredo, para atrair uma criança para Jesus? Legal, muito boa pergunta e eu vou demonstrar da forma que eu acho melhor, Ótimo. de uma forma visual, ok? Ok. Não sei se vai conseguir pegar uma moedinha. 25 centavos, Ok. uma moeda de 25 centavos. Juliana, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas moedas dessas existem no mundo? Impossível dizer. São muitas, não são? Por isso eu vou convidar você a fazer uma marca, para que nós possamos tornar essa moeda única. Única. Ela será única no mundo. Vou colocar a letra mais bonita do alfabeto e a mais injustiçada. O H. O H. É H de Juliana. Meu nome tem um H. Okay. De humildade, de humanidade, Ótimo. de humana. Isso. Gostei. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui atrás eu vou colocar uma letra também, tá? Uhum. Eu vou aproveitar e vou botar a letra que é do nome sobre todo o nome. J. Sobre o J, ok? Ok. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantas moedas agora dessa no mundo existe? Com essa marca? Só essa. Só essa, não é mesmo? E o que eu acho mais fascinante é que em cada ser, aproveitando o H que você colocou, em cada ser humano existe um segredo. E é sobre revelar esse segredo que nós vamos fazer agora. Por isso eu gostaria que você segurasse ela com seus dedos assim, certo? De lado? Do jeito que você quiser. E eu vou pegar aqui nas minhas coisas, na minha caixinha de surpresa. Virei que acabar pegando. de mágico, gente. Olha aqui, ó. Um lencinho. Vamos lá. Esse lenço representa o céu azul que nos cobre todos os dias. O Criador nos colocou aqui embaixo com uma única finalidade: nos levar a descobrir que essa singularidade, a qual representamos, por isso um único Criador. Você pode segurar aí na parte de cima a moeda e confirma, a moeda está aí? Sim. Então segura firme, ok? Levanta um pouquinho mais. Isso, que eu vou pegar uma outra coisa que eu trouxe aqui. Perdão. Acabei aqui. Tá aqui, ó. Pronto. Se algo der errado, nós vamos pedir ajuda para essa caixinha. Ok. O que nós vamos fazer agora, Juliana? Levanta um pouquinho mais. Isso. Eu vou segurar as pontas do lenço. Quando eu pedir 3, você solta e antes que ela caia no chão, eu consigo segurar ela com a minha mão. Você não vai nem acreditar. Perfeito? 1, 2, 3, pode soltar. E ela... Opa. Não, tá embaixo. Não foi? Não, claro que não, Juliana, porque a mágica é sobre isso. Uma vez que você chega embaixo do céu, você esquece do relacionamento que tinha com o Criador.
E por isso que nós demoramos um tempo até escutar a voz dele. Abra a sua mão, Liana, e a moeda irá aparecer aí, na sua mão. Fecha. Eu vou pegar o pozinho mágico, por isso o saquinho. Pozinho mágico. Ah, uma pergunta. Sabe por que a palavra mágica é abracadabra? Não. Não? Abracadabra é uma palavra aramaica do tempo de Jesus, que significa manifesto aquilo que falo. Manifesta aquilo Que falo. que falo. Exatamente. Por isso que ele sempre rogava ao Pai e agradecia tudo antes. E por isso que a palavra mágica é abracadabra. Ou seja, quando a gente descobre o verdadeiro sentido das coisas, elas passam a ter um gosto especial. Não foi uma conversa aleatória. Você não vai acontecer o que vai acontecer dentro da sua mão. Sentiu alguma coisa estranha? Tô Não? sentindo um gelo. Um gelinho? Gelinho. Olha agora. Abra a mão. Oh, desculpa. Tá, mas por que minha mão ficou gelada? Eu senti. Ficou, não ficou? É porque às vezes a gente espera que as coisas vão vir nas nossas mãos, sem a gente precisar fazer nada. E chegarmos a Deus, melhor que isso é, segura esse saquinho para mim, por favor. E esse saquinho representa o primeiro passo para chegarmos a Deus. E é assim que eu ensino para as crianças. O primeiro passo chama-se presença. Ou seja, eu posso estar na sua presença há anos, há tempos, e não saber nada sobre você. Infelizmente, pais têm a possibilidade de estar na presença dos filhos todos os dias, mas muitas vezes nem olham para eles, não é mesmo? Você pode, por favor, ver se tem como sair ou entrar alguma coisa nesse saquinho sem a gente desamarrar? Pode pegar, pode segurar, por favor, pode desamarrar esse saquinho, porque aí dentro a gente vai ter uma surpresa. Ele ficou bem amarrado, Coisa aqui dentro. você pode tirar e não ver o tá que tem. aberto. Então, o primeiro passo, que chama-se presença, tira, por favor, o que está aí dentro. Isso, vamos ter algo muito legal. Opa, aqui é uma caixinha. Essa caixinha é como se fosse um grande tesouro, que eu gosto de chamar essa caixinha de relacionamento. É um baúzinho. É um baúzinho. Você pode desamarrar, só mostra para as pessoas se tem como sair ou entrar alguma Riquinho, coisa aí ó. dentro. Tem como sair ou entrar alguma coisa nessa caixinha? Não, do jeito que tá aqui, não. Pois é, por isso que o relacionamento é assim. Por Posso isso tirar? que a presença... Claro, por favor. A presença temos... Liguinha de dinheiro. Será que tem dinheiro aqui dentro? A presença todos têm acesso, mas algo mais valioso foi o que Jesus trouxe, que foi acesso ao relacionamento. Por isso as liguinhas, para sabermos que esse é o maior valor que poderíamos ter. Só que dentro do relacionamento tem algo muito legal, muito bacana. Pode abrir? Posso? Claro. Opa, tem um segundo? Vê se está amarrado também. Isso chamamos de intimidade. É o que muito tempo no relacionamento vai nos dar acesso. E a intimidade, tu pode ver que ela é menorzinha, não é? E ela realmente é. Só que eu vou te contar um segredo. Uma vez na intimidade, quem vai abrir a intimidade é de cima para baixo, como sempre foi. Assim que o véu se revelou, assim que o véu se rasgou. E dentro da intimidade a gente vai encontrar algo muito legal. Opa, tem um saquinho? Vê se o saquinho está amarrado na ponta. Aqui, ó. Se tem a você liguinha, perceber, ó. tem quantas voltinhas nela? 3. 3. Ó, um nozinho, ó. 1, 2, 3. Sim. Bom, despeja o que tem dentro desse saquinho na sua mão. Eu não quero nem tocar. Ó. Opa, não pode ser algo qualquer, porque o saquinho representa a verdade. Vê se tá a sua marquinha. Eu não vou nem dormir hoje. Tá a sua marquinha, olhando? Sim, tá aqui o H. O meu H torto aqui. Tá? Então E quer tá o dizer J do outro lado. e tá o J. Porque isso representa que assim é que nós conseguimos nos chegar até o Criador. A presença com todos. Segundo passo é relacionamento, que parte de nós. Terceiro chamamos de intimidade. E então revelaremos a verdade, aonde Ele vai nos mostrar o nosso verdadeiro valor e porque somos únicos. Eu acrescentaria uma palavra. Por favor, Perseverança. perseverança, legal. Porque o tanto de liguinha que eu tirei aqui. Quantas liguinhas ao longo do nosso dia nós precisamos desatar? Exato. E tu sabe por que esse monte de liguinha? Porque não é fácil. As pessoas acham que uma vez na vida com Deus, as coisas serão tudo muito fácil, mas requer perseverança. Muito legal. Ai, gente, amei. Tá vendo? Você, criança, a vida com Jesus não precisa ser uma coisa chata. Ela pode ser divertida, ela pode ser encantadora, ela pode ser mágica, por que não?
A forma como Deus se manifesta na sua vida não precisa ser aquela forma chata. As pessoas criaram um senso comum, mas que também é fruto de como o evangelho começou, de que a vida com Deus é uma vida séria, chata, sem diversão, que Deus é um pai carrancudo que está no céu, que não está importando com o humor, com a sua alegria, se você está sorrindo ou não, mas não é isso. A vida com Deus ela é divertida, ela é agradável. A vida com Jesus, você ter um relacionamento íntimo com Jesus, ela é tão divertida e te supre de uma forma tão grandiosa que o que está ao seu redor nem faz falta. Às vezes você está na escola achando que a coisa mais importante da escola é você ter amigos que conversem com você. Mas quando você começa a olhar no fundo, lá dentro da caixinha desses amigos, pode ser que o que você vai encontrar lá não é tão legal e não vai ser tão bom para você. Mas se você, olha o tanto de liguinha, se você tiver paciência, perseverança, para chegar ao fundo da vontade de Deus para sua vida, você vai perceber que as pessoas podem ser legais, mas ainda que elas não sejam, Deus vai ser suficiente na sua vida. O meu filho, ele está com 9 anos. Ele vai o ano que vem para a escola, para o 6º ano. E eu conversei com ele outro dia. Eu falei, meu filho, você vai abandonar o infantil. Você vai entrar num mundo desconhecido agora, num mundo pré-adolescente. Pode ser que seus colegas não sejam mais tão divertidos como antes. Pode ser que você fique sozinho às vezes. Mas não é o fim do mundo. Deus vai estar lá com você, Jesus estará lá com você, mamãe sempre estará aqui. E ele ontem, isso foi há umas 2, 3 semanas atrás, e ontem ele falou assim, mamãe, quer saber? Eu nem me importo se eu ficar sozinha ano que vem na escola. Eu vou levar um xadrez, eu vou encontrar alguma forma de me divertir comigo mesmo, se ninguém quiser se divertir comigo. E é disso, eu quero falar de pais e filhos, né? Nós podemos falar de pais e filhos, mas isso vai ficar para o próximo bloco. E nós vamos para um breve intervalo, vamos ver o recadinho do nosso patrocinador e nós voltamos logo logo, tá bom? Não vai embora, alô criançada, vai e volta. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade, período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. Eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos, eu falei que era rápido. E nós terminamos o bloco anterior falando de pais e filhos, né? E nós devemos, a minha intenção com o programa é resgatar esse relacionamento entre pais e filhos. Porque eu sei que não é só criança que assiste meu programa, eu sei que tem muitos pais, talvez até mais pais assistindo, mas nós precisamos resgatar esse relacionamento. E a gente conversou aquele dia, você falou da questão dos jogos, né? Que Deus te mostrou uma forma de trazer essa união familiar. Sim. Aí tô aqui, com o jogo aqui, Arca 4, que é o nome da empresa. Jogos para família, né? Sim. Um pequeno detalhe. Fala. Durante toda vez que eu apresentava o que eu também achava que era um jogo, eu apresentava para as pessoas e as pessoas me falavam, Will, mas o diferencial da empresa de vocês é que só cria produtos que ninguém perde, só ganha ou aprende, ou seja, se você não perde, isso não é um jogo. E aí eu recebi um desafio de perguntar para o Criador, para o Pai, como que ele chama, como que isso existia lá no céu, porque se veio dele, deve existir lá. E aí me fui o seguinte desafio, Will, pergunta para ele como é que ele chama isso, porque isso não é um jogo. E aí, após perguntar para o Senhor, me veio a seguinte resposta,
No céu isso é chamado de brincando de verdade. Brincando de Brincando verdade. de verdade. Então eu sempre falo que não são jogos, são formas da gente brincar e aprender sobre a verdade, porque a gente já ouviu inúmeras vezes que a forma mais eficaz de pregar o evangelho é vivendo ele. E eu acredito, e sempre falo nos treinamentos que faço, que ninguém é capacitado para ensinar o que sabe, e sim o que vive. Um pequeno detalhe, já que estamos falando sobre pai, mãe e filhos, pai, P-A-I, significa proteger, amar e informar. Mãe, M-A-E, mãe multiplica, ama e exemplifica. Por isso que o centro do pai e da mãe é o amor. E que bom quando os dois cumprem as suas partes. Posso fazer uma brincadeira? Claro. A câmera é sua ali, você agora e os seus amigos. Gostaria de fazer uma pergunta para você. E aproveitar para você. Juliana, você compraria um jornal desses? Não, ele tá meio derrubado, né? Tá meio derrubado, não é? Você nem vai acreditar. Você sabia que tem inúmeras pessoas que, iguais a nós, têm esse costume? Porque aqui no lugar em que vivemos, nós julgamos as coisas e pessoas pela aparência dela. E eu amo esse jornal porque eu digo que esse jornal não faz truque. Ele faz mágica de verdade. E eu vou te mostrar. Porque quando eu dobro ele e ele volta à origem dele, quando ele era bem pequeno ainda, mesmo tendo imperfeições, mal dá para ver, não é mesmo? E por isso que quando nós somos pequenos e estamos nos braços de quem nos ama, as imperfeições nem aparecem. O tempo vai passando e as imperfeições começam a surgir. Até que chega um momento em que as imperfeições e o que nós julgamos ser falhas parece tantas que nós acabamos esquecendo o nosso valor. Mas como cada ser humano carrega uma história e tem um porquê, esse jornal me ensina que tudo que eu dedico tempo e me aproximo, eu vou acabar descobrindo dentro dele, como nada é por acaso, que todos nós temos uma essência. É assim. Então o Criador criou a sua própria essência. É legal que normalmente os nossos olhos nos enganam, dizendo que como que pode ter uma essência dentro de um lugar que eu não consigo ver? Ah, você de casa, o jornal ele não sumiu com a água. Claro que não. Ela está aqui. Só que ela está em um local que você não consegue ver, mas pode sentir. Você de casa, coloca a mão do lado esquerdo do peito. Coloca o seu aí, Juliana. Vê se você sente um lugar que bate o tempo todo. Tum, Ah, muito. tum. Que bom, porque se parar de bater, chama SAMU. O mais legal de tudo é que nesse lugar... Você já parou para pensar que quando você está passando por algum problema, qual é a primeira coisa que acelera? O coração. O coração. Chega aqui. E ele bate mais rápido, não é? É porque esse é o segredo. Como o Criador escolheu esse lugar para habitar, quando nós passamos dificuldade, ele fala: ei, meu irmão, olha para cá, não olha para fora não. Porque se você olhar para fora, talvez você vai querer achar uma essência que os teus olhos não vão conseguir. Mas por isso que ele nos colocou famílias, pessoas. Juliana, segura para mim, por favor. O que vai acontecer agora você não vai acreditar. Eu vou direcionar, eu vou virar o jornal e quero que você, se você me permitir, é claro, você mesmo incline a sua orelha perto do copo para que a água possa voltar daí. Como Ok? assim? Isso. Só tira o cabelo para não atrapalhar, tá bom? Assim? No 3, isso. 1, 2, 3 e... Calma, Juliana, bate aqui. Legal que você vai mesmo. É legal que quem trabalha com criança tem que acreditar e ver coisas que os outros não veem. Mas calma, ela vai sair daqui. Eu juro que se sai daqui, eu levanto e saio correndo. Porque até eu ficaria impressionado demais. Juliana, o que a gente vai fazer? Aproxima um pouquinho mais. E é assim, ó, simples, ó. 1, 2, 3 e a essência volta. Ah, desculpa. É que às vezes a gente acha que vai sair na hora que a gente quer. Então eu vou me levantar por um instante. Por favor? Baixa um pouquinho mais. 1, 2, 3. É que a gente descobre que a palavra que eu falei no bloco anterior, o que significava mesmo abracadabra? Manifesto. Como o que eu disse, né? Manifesto aquilo que falo. Por isso que sabemos agora que existem palavras mágicas, assim como a fé. F-E, faça existir. E então, acreditem ou não, a essência, ela retorna. E é assim. Quando nós nos permitimos, a essência acaba saindo.
e sempre será da forma mais pura possível. Que legal. Relacionamento. É isso, sabe, eu gosto de lidar com criança por causa disso. Essa capacidade que elas têm de se encantar com a mesma brincadeira 10 vezes. Eu tenho uma de 3 que se eu inventar uma brincadeira hoje, eu tenho que preparar o espírito, porque eu vou fazê-la 150 vezes ao longo do dia, igualzinho. Sim. E ela é assim, e ela ainda lembra de todos os detalhes, se eu falar sabe aquela história, assim, que você contou a história num dia, no outro dia você trocou uma palavra? "Não mamãe, não era porta, era porteira". Eles lembram das Sim. palavras exatamente Sim. como elas foram antes. E eu quero falar também, porque nós pais precisamos nos resgatar para nós termos o que dar aos nossos filhos, né. Eu sempre falo, ninguém pode dar aquilo que não tem, que não recebeu, mas nós podemos gerar. Porque, por exemplo, se nós formos analisar uma criança que foi criada sem amor, sem afeto, e ela se torna um adulto, ela vai ter problemas na vida adulta dela. Ao constituir uma família, esse adulto, ele tem 2 saídas. Ou ele reproduz o que ele recebeu, e isso não é necessário esforço algum, Sim. ou ele para e pensa: "Eu vou gerar o que eu não recebi. E o meu filho, que veio depois de mim, não vai viver o que eu vivi lá atrás". Só que para eu criar, dá muito mais trabalho do que reproduzir, né. Por isso as crianças repetem vídeos do YouTube que ele viu uma vez com uma facilidade incrível, mas quando você fala assim, a tarefa da escola: "Hoje você vai criar um texto", ele fala: "Mãe, eu não sei criar o texto", porque criar dá trabalho, gerar dá trabalho. E nós vivemos numa geração preguiçosa, que não quer gerar mais. Não temos mais bons filmes, só temos remakes, só temos continuações, como que fala? Histórias requentadas de antigamente. E nós precisamos resgatar a criatividade. E como surge o Arca 4 nesse resgate? Ok. Eu acabei conhecendo um pastor aqui da cidade chamado Cleiton Vieira, e juntos nós tivemos a honra de receber do criador a Arca 4. E eu acho engraçado que um dia de madrugada eu estava em casa orando, e aí no meu coração veio que a empresa teria esse nome, que era para mim ver quantas arcas teve na Bíblia até hoje. Na mesma hora eu falei: "Ah, teve a Arca de Noé, teve a Arca da Aliança", e eu não lembrava de nenhuma outra. E aí o Espírito Santo falou: "Abra a Bíblia e Êxodo 2:3". E lá estava contando a história de Moisés, que a mãe, sem saber o que fazer com o filho, colocou em uma arca de junco no rio. E eu falei: mas eu aprendi o tempo todo que era uma cesta". E ele falou: "Cesta funda, a arca não". E naquele momento, a gente começou a ser presenteado pelo Espírito Santo sobre algumas ideias de como a gente pode, aprender o evangelho em família e levar para as outras pessoas de uma forma tão divertida, que a gente brinca de verdade de uma forma totalmente, posso dizer que única. E aí eu entendo que como partiu dele, por isso que é tão divertido. Você pode ver que o joguinho, ele Deixa eu ver tem aqui que tem o QR Code ensinando como jogar. quando você direciona o celular para o QR Code, você vai ver os vídeos explicando e ele na prática, como ele funciona. São 3 isso é uma curiosidade legal da Arca 4, é que todos os produtos da Arca 4 são divididos em 3, que você pode usar ele de inúmeras formas diferentes. A gente sempre simboliza tudo como Pai, Filho e Espírito Santo, afinal de contas vem deles, e a gente consegue jogar. Os jogos é tão legal, porque você pode jogar ele de, no mínimo, 4 formas diferentes. Eu sou suspeito, mas espero que você faça ótimo uso. Vou jogar com meu filho. E Wilson, Sim. eu quero agradecer, né, nós estamos caminhando para o nosso finalzinho, Obrigado, agradecer eu que você ter agradeço. aceitado. Onde nós podemos adquirir, fala com você, nós vamos colocar na descrição do vídeo a sua rede social da empresa, Sim. né, pra questão de aquisição do jogo. Sim. Deixa seu contato para quem quiser te contratar, você falou que é palestrante, né, também. Sim. Pode falar, aquela câmera é sua. Ok, obrigado. Então, é o Wilson Hernandes, o telefone é 99823-0736. No Instagram, para encontrar a empresa, chama Arca 4.
O futuro em forma de empresa. Que legal, muito obrigada por você Obrigado ter você. vindo. Foi muito interessante, nós vamos repetir isso. Da próxima vez meu filho vem. Que bom. Eu quero agradecer você, a sua audiência, porque você tem estado aqui conosco sempre. E eu quero deixar esse recado com você. A vida com Deus pode ser uma grande alegria, pode ser uma grande diversão. Você, criança, tem ferramentas hoje de acesso a Jesus que eu não tinha quando eu era criança. Então, vocês têm livro de colorir, tem sites, tem vídeos, tem desenhos, tem filmes. A forma de chegar até Jesus, você pode usar várias, mas chegue até Jesus. Vá até Ele, fale com Ele, chame por Ele. Ele está pronto para te ouvir e te apresentar a magia que é viver uma vida com Ele. Eu agradeço sua presença, agradeço a sua audiência. Compartilhe esse vídeo se ele foi importante para você. Fique com Deus e até a próxima.